Olá pessoal, me chamo David da Silva Pereira e estou professor no Departamento de Transportes da Universidade Federal de Santa Maria, e esta é uma videoaula em que nós vamos tratar sobre um tema muito importante dentro da disciplina que eu sou responsável aqui na universidade, que é infraestrutura de transportes. O tema específico é estudo do tráfego. Então vamos passar agora a primeira videoaula sobre esse grande tema de extrema importância para todos nós. De imediato eu passo a considerar as referências bibliográficas básicas para vocês, que são essas elencadas aqui no vídeo. Nós temos o Manual do DENIT e 3 livros bastante interessantes que trazem em seus capítulos respectivos o livro do professor Balbo, no capítulo 9, Medina e Mota, no capítulo 1, e Pinto e Preussler, que é essa pavimentação rodoviária, esse livro aqui, editado pelo Instituto, pelo IBP, em que eles trazem, no capítulo 2 e 8, tópicos específicos sobre o que é o conteúdo de hoje, nessa nossa primeira videoaula em relação ao estudo do tráfego. Só para posicioná-los de maneira mais adequada e com uma visão mais abrangente sobre o tema, cabe ressaltar que nesse grande bloco sobre estudo de tráfego, nós vamos ter 5 videoaulas, cada uma dessas videoaulas tratando de temas específicos. Então, nós estamos aqui na primeira parte, na primeira videoaula, em que nós iremos tratar de uma introdução ao tema e de como que é composto o nosso tráfego. Então, nas próximas videoaulas, nós vamos ver esses outros temas sendo abordados. Bom, primeiro, por que é importante a gente estudar o tráfego? O tráfego é de suma importância, sobretudo o tráfego de veículos comerciais, que nós chamamos, que são aqueles veículos mais pesados, porque são esses veículos que vão impor uma certa danificação no pavimento. Aqueles mecanismos que nós vimos que desencadeiam a degradação do pavimento, na videoaula anterior do bloco de mecanismos de ruptura, são, na sua grande maioria, desencadeados aqueles processos pela ação do tráfego, e mais especificamente pela ação de tráfego de veículos comerciais. Diante desse contexto, compreender como que o tráfego age e como ele ou como ele deve ser melhor tratado para fins de dimensionamento de pavimentos, é de suma importância, então, para o nosso objetivo final dentro dessa disciplina. Bom, muitas vezes nos perguntam para quanto tempo um pavimento é dimensionado. Na prática, o pavimento ele não é dimensionado para durar um determinado número de anos. Até porque eu posso ter condições distintas de intensidade, de severidade, de volume de tráfego, submetendo ou solicitando um pavimento com a mesma estrutura, e obviamente que eu não posso esperar que essas duas condições de tráfego distintas permitam que a mesma estrutura do pavimento suporte o mesmo tempo. Então, quando a gente fala do tempo em que um pavimento é projetado, a gente só está fazendo alusão a uma referência cronológica, certo? Mas o adequado é dizer para qual tráfego, ou para quanto tráfego, ou para qual número de solicitações de um determinado eixo padrão, que nós vamos ver na sequência, que o pavimento foi dimensionado. Geralmente, para vocês terem uma ideia, pavimentos asfálticos são novos, são dimensionados para um período de projeto entre 8 e 10 anos. Pavimentos de concreto são projetados para um horizonte um pouco maior, entre 20 e 25 anos, certo? Mas, de novo, reforço, pode ser que nós tenhamos obtido uma premissa de tráfego para dimensionamento muito aquém do que vai ser a realidade, e esse meu pavimento não vai conseguir suportar adequadamente aquele tempo inicialmente previsto, porque a intensidade, a severidade do tráfego foi diferente. Então, torna-se imperativo que a gente então foque
naquilo que é mais importante. Então, como vocês sabem, o tráfego, uma rodovia, ela apresenta uma infinidade de tipos de veículos que trafegam sobre ela. Então, a gente vai discretizar esse tráfego em dois grandes grupos, que são os veículos leves e os veículos comerciais. Os veículos leves, que são compostos por carros e utilitários de pequeno porte, eles são desconsiderados no que diz respeito ao dimensionamento estrutural do pavimento. O que não quer dizer que a sua consideração, a sua avaliação, o quantitativo desses veículos não venha a ser importante, mas não para fins de dimensionamento, mas para que a gente consiga determinar a capacidade viária para estudos que estão mais vinculados à engenharia de tráfego, que não é o escopo dessa nossa disciplina. O escopo dessa nossa disciplina é o dimensionamento estrutural de pavimentos. E nós temos um outro grande grupo de veículos que nós chamamos de veículos comerciais, que são compostos basicamente por ônibus e por caminhões, em suas distintas configurações. E esses ônibus e caminhões, eles exercem um carregamento relativamente alto e por ser, então, um agente possivelmente agressor ao pavimento, né, ou que possa desencadear aquelas degradações, aqueles mecanismos de ruptura do pavimento, eles devem ser observados e analisados com bastante parcimônia, com bastante critério, a fim de dimensionarmos uma estrutura de pavimento adequada. Então, nós vamos prender nossa atenção nessa videoaula a esse grupo de veículos, que são chamados veículos comerciais, que de fato vão impor algum tipo de prejuízo, algum tipo de degradação estrutural ou funcional ao pavimento. No entanto, muito mais importante do que a gente conhecer a totalidade ou as configurações, as discretizações daqueles veículos comerciais que trafegam e solicitam a rodovia, é importante que a gente leve em consideração, sobretudo, os eixos, os tipos de eixos que esses veículos trafegam e que a gente consiga contabilizar, né, durante todo o período de projeto, qual é a expectativa individual dessas configurações diferentes de eixos que trafegarão na rodovia e ainda com qual carregamento esses eixos irão interagir com o nosso pavimento. Em síntese, nós temos 4 grandes grupos de eixos rodoviários que compõem a imensa maioria dos veículos comerciais que trafegam ou que trafegarão no nosso pavimento. Nós temos essa primeira configuração de eixo, que nós chamamos de eixo simples, de roda simples, com essa abreviação aqui, ESRS, que é um eixo geralmente direcional dos veículos comerciais. Então, se vocês olharem os ônibus urbanos, os ônibus intermunicipais, se vocês olharem os caminhões, eles são dotados no seu eixo direcional, o eixo dianteiro, por um eixo simples de roda simples, na sua esmagadora maioria, certo? As resoluções que determinam e impõem as limitações em termos de carga máxima legal, CML, determinam aqui no Brasil que esse eixo deva rodar no máximo com 60 kN, ou 6 toneladas forças, tá? Para se observar da lei da balança, as leis que regulamentam a carga máxima legal, esse eixo deve solicitar a via no máximo com uma carga de 6 toneladas. Se vocês observarem aqueles ônibus urbanos, na grande maioria das vezes, o eixo traseiro dele, ele é composto por um sistema de eixos simples, mas com rodas duplas. Ou seja, em cada metade do eixo, e essa metade do eixo a gente chama de semi-eixo, nós temos a composição desse semi-eixo constituída de duas rodas, certo? E essas duas rodas desse semi-eixo, mais as duas rodas do outro semi-eixo, desse eixo aqui, que nós chamamos de eixo simples de rodas duplas, com a abreviação ESRD, tem, conforme as resoluções nacionais,
uma carga máxima legal de 100 kN ou de 10 toneladas forças, correto? Bom, nós temos ainda os eixos em tandem que atuam em território nacional. E esses eixos em tandem, eles estão dispostos sobre um sistema de suspensão que permite com que cada uma dessas rodas que compõem esses eixos distribuam hipoteticamente as cargas de igual forma para o pavimento. Então tem todo um sistema de suspensão especial nesses eixos em tandem que fazem com que cada roda transfira carga igual para o pavimento, ao menos hipoteticamente. E nesse grupo de eixos em tandem, nós temos o eixo tandem duplo, ETD, que nada mais é do que essa configuração de dois eixos simples de rodas duplas num sistema de suspensão que faça essa distribuição igualitária dos esforços verticais que impõem, então, cargas aos nossos pavimentos. Esse eixo tandem duplo, ele tem uma carga máxima legal, regulamentada no Brasil, de 17 toneladas ou 170 kgfs. E o eixo tandem triplo, que é esse mais abaixo aqui no vídeo, e vocês estão percebendo, ele é a mesma coisa do eixo tandem duplo, porém sendo configurado dentro desse sistema de suspensão, constituído então de 3 eixos simples de rodas duplas. Então nós temos aqui 3 eixos simples de rodas duplas dispostos num sistema de suspensão de tal sorte que a carga que é distribuída ao pavimento ela é igualitária em todas as rodas que compõem o nosso eixo tandem triplo. E o nosso eixo tandem triplo tem uma carga máxima legal de 255 kN ou 25,5 toneladas. Observem que o eixo simples de rodas duplas, esse eixo aqui simples de rodas duplas, ele tem 2 rodas em cada semi-eixo, portanto ele tem 4 rodas no eixo. O eixo simples de rodas simples, ele tem 1 roda em cada semi-eixo, portanto ele é constituído de 2 rodas. O eixo tandem duplo, ele é formado por 2 eixos e cada um desses eixos temos 4 rodas. Então ele é constituído por um sistema de 8 rodas. E o eixo tandem triplo, por sua vez, é constituído no total por 12 rodas. Existem ainda alguns novos eixos que já estão em trânsito aqui no Brasil, eles estão adequadamente regulamentados, porém, os métodos oficiais de dimensionamento dos nossos pavimentos não levam em consideração esses eixos especiais. Essa figura ilustra bem esses eixos especiais. Esse aqui, em vermelho, que está em destaque aqui, é como se fosse uma composição de 2 eixos simples de roda simples num sistema direcional. Então, por isso que ele pode ser utilizado, por exemplo, nesse ônibus, como um eixo direcional, que a gente chama de eixo direcional duplo. Então, aqui na cidade de Santa Maria, nós temos alguns caminhões betoneiras que percorrem as ruas da cidade, que são constituídos com essa configuração de eixo. Então, esses eixos nós desprezamos ou acabamos considerando de uma maneira simplificada como a solicitação de 2 eixos simples de rodas simples, correto? E aquele eixo traseiro lá, ele é muito comum em ônibus intermunicipais. E é esse eixo aqui. Se a gente olha assim, imaginamos logo que se trata de um eixo tandem duplo, quando na prática ele é a configuração dentro de um sistema que distribui os esforços de igual forma, mas de uma constituição de um eixo simples de rodas duplas e um eixo simples de rodas simples, certo? Então, essa é uma condição também bastante peculiar e que, infelizmente, a gente ainda não tem como considerar nos métodos oficiais do DENIT até então. Lembrando que nós estamos no ano de 2020. Então, aqui estão em fotos tiradas de rodovias os nossos principais eixos, os nossos 4 eixos principais.
o eixo simples de rodas simples, o eixo simples de rodas duplas, o eixo tandem duplo, que é esse daqui, e o eixo tandem triplo. Então, da próxima vez que vocês forem a campo, vocês vão verificar então essa infinidade de eixos. Na grande maioria das vezes, o eixo dianteiro, o eixo direcional ou o eixo simples de roda simples, ele é desprezado para fins de cálculo de esforços e dimensionamento estrutural de pavimentos, porque a carga dele é relativamente baixa e a agressão ou a degradação que esse eixo provoca no pavimento, muitas vezes ele pode ser desprezado sem maiores problemas. Então a gente ficaria basicamente com esses 3 eixos, que são os eixos traseiros. O eixo simples de rodas duplas, o eixo tandem duplo e o eixo tandem triplo. Bom, eu já apresentei para vocês quais eram as cargas máximas legais, né? Para o eixo simples de rodas simples, 60 kN ou 6 toneladas. O eixo simples de rodas duplas, ele tem carga máxima legal de 100 kN ou 10 toneladas. O eixo tandem duplo tem carga máxima legal de 170 kN ou 17 toneladas. E o eixo tandem triplo, 255 kN ou 25,5 toneladas. Se eu pegar essa carga máxima e dividir pelo total de eixos, por exemplo, o eixo simples de rodas simples, dividir pelo total de rodas, o eixo simples de rodas simples tem 2 rodas, a cada roda ou cada pneu compete uma carga de 3 toneladas ou 30 kN. Por sua vez, dentro da carga máxima legal. Por sua vez, o eixo simples de rodas duplas, 100 kN, 4 rodas, 25 kN ou 2,5 toneladas em cada roda do eixo simples de rodas duplas. O eixo tandem duplo e o eixo tandem triplo, que tem, respectivamente, 8 rodas e 12 rodas, eles apresentam uma carga por pneu igual de 21,25 kN ou 2,125 toneladas. Correto? Bom, mas essas são as cargas máximas legais. E em relação às cargas máximas legais, há da gente levar em consideração o seguinte. Primeiro, que nós não temos um sistema de balança extremamente eficiente e atuante no Brasil, de tal sorte que muitas vezes nós temos cargas desses eixos trafegando com valores superiores à carga máxima legal por falta de uma fiscalização mais enérgica. Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante que vai, de certa forma, levar a alguma consequência no nosso dimensionamento é que nem todos os eixos trafegam na rodovia com a sua carga máxima legal. Por exemplo, ele pode estar fazendo o transporte de um material, esse veículo comercial, e no retorno, se ele retornar vazio, ele vem com uma carga por eixo bem abaixo do valor máximo legal, imaginando que ele está respeitando a carga máxima legal. Bom, eu não posso, para fins de dimensionamento, ou eu não devo, para fins de dimensionamento, sempre imaginar a carga máxima legal, porque daí eu iria incorrer num certo superdimensionamento do pavimento, e vocês já têm uma certa noção dos custos disso. Nós teríamos então custos bastante elevados em termos de construção dos nossos pavimentos. Um outro detalhe importante para finalizar é que os órgãos de controle, eles não permitem que o dimensionamento seja feito com base em cargas superiores à carga máxima legal. Por mais que, porventura, a gente verifique a existência de cargas atuantes no pavimento por eixo superior à máxima legal, eu não posso fazer isso. Porque conforme esses órgãos, ao fazer isso, eu primeiro estimulo uma contravenção, uma não observância da legislação, e isso iria incorrer também em custos maiores
pro governo na hora de executar os pavimentos. Então, o que se espera com essa ação desses órgãos controladores é de que a gente tenha efetivamente um sistema capaz de fazer a fiscalização da carga máxima legal. Muito embora na prática a gente não tenha observado isso, mas talvez isso sirva como um incentivo para que a gente no futuro consiga ter de fato essas condições melhoradas. Bom, voltando ao tema, um estudo então verificou qual era a variabilidade. Eu trago aqui só para exemplificar, existem inúmeros estudos relatados na literatura técnica, qual é a variabilidade de cargas por eixos registradas. Então aqui é um estudo que está presente naquele livro que eu indiquei para vocês, do professor José Tadeu Balbo. Ele indicou que o eixo simples de roda simples, numa pesagem realizada numa rodovia em São Paulo, foi verificado então uma variação de carga. A mínima carga que foi observada foi de 500 quilos, ou meia tonelada, ou 5 kN, vamos tratar sempre em termos de kilonewtons, variação de 5 kN até 70 kN. Qual é a carga máxima legal desse eixo? 60 kN. Então ele teve uma a carga máxima registrada durante essa pesagem foi pouco superior à máxima legal. 1 tonelada, né, para ser mais preciso. O eixo simples de rodas duplas, a carga mínima registrada foi de 10 kN. A carga máxima permitida para ele é 100 kN. No entanto, a carga máxima registrada, não a máxima permitida, mas a máxima registrada, foi de 220 kN. Observem, mais de 2 vezes a carga máxima legal, que é de 100 kN, ele foi observado 220 kN. 10 toneladas contra 22 toneladas. É um exagero. Então, observa-se que aqui a gente tem já uma grande discrepância, inclusive em o que vocês conseguem, e daqui a pouco, nas próximas videoaulas, vocês vão ter já a capacidade de calcular o efeito danoso para o pavimento dessa sobrecarga. O eixo tandem duplo, por sua vez, o menor carga foi de 40 kN e a maior de 400 kN. Observe que a carga máxima legal é 170. E ocorreu algo semelhante para o eixo tandem triplo, 50,4 kN e a máxima de 500 kN. Olha, é 255 a carga máxima legal. Então a gente tem na prática, lá na rodovia, uma solicitação de veículos que provocam a imposição, veículos comerciais que provocam uma imposição de cargas ao pavimento que oscila muito. Vão desde valores muito baixos até valores bastante acentuados. E isso, de certa forma, tem que ser levado em consideração dentro dos limites legais, digo, dentro das possibilidades que o DENIT, o DAER, os órgãos que demandam esses dimensionamentos, esses projetos, eles estão incluídos. Então, os órgãos de controladoria, eles nos limitam a esses valores máximos de carga. Mas observe que em rodovias sem controle, sem pesagem, sem uma fiscalização mais enérgica da carga máxima legal, esses valores são bem superiores àqueles que a gente tem como máxima legal na nossa legislação. Um outro detalhe importante é que, teoricamente, esses eixos, como aquele eixo traseiro lá, que é o eixo tandem triplo, a gente adota como se ele fosse, de fato, um eixo capaz de distribuir, a partir do seu sistema de suspensão, as cargas de igual forma para cada uma das rodas que compõem esse eixo. E na prática, o que foi observado em campo, a partir de leituras de strain gauges ou de deformações provocadas, nesse caso aqui, em um pavimento de concreto, é que não há
aqui é a passagem daquele eixo tandem triplo, não há efetivamente uma distribuição igualitária dos esforços gerados no pavimento ou das cargas impostas ao pavimento. Então isso a gente apenas assume de uma maneira hipotética ser igual, quando na prática de fato ele não é. Bom, então pessoal, eu preciso de alguma forma pegar essa variação de tipos de veículos comerciais que trafegam na rodovia, tipos de eixos, então aqueles 4 grandes grupos: eixo simples de rodas simples, eixo simples de rodas duplas, eixo tandem duplo e eixo tandem triplo. Eu preciso de alguma forma pegar tudo isso e transformar em algo que seja representativo do potencial destrutivo que o meu pavimento irá receber do tráfego, a fim de poder dimensionar esse meu pavimento estruturalmente e funcionalmente para aquela condição. E esse número que exprime essa capacidade agressiva, essa degradação, esse potencial destrutivo, é o que nós chamamos de número N. E esse número N, a determinação desse número N, é que vai conduzir toda a nossa atenção a partir de agora, até que a gente consiga efetivamente determinar esse número N, certo? Então, o que vem a ser esse número N? É o número que representa o número de repetições de cargas de um eixo tomado como um padrão a que o pavimento estará sujeito ao longo de sua vida de serviço, que é o nosso período de projeto. Então, esse N deve representar qual é o potencial destrutivo de toda aquela infinidade, de toda aquela variação dos principais componentes e que geram degradação no pavimento. E esse número N, ele é dado em função do número de repetições de cargas de um eixo padrão, previsto ao longo de todo o período de projeto. Então, se eu estou trabalhando com pavimentos asfálticos, com um período de projeto de 10 anos, por exemplo, eu preciso de alguma forma prever qual vai ser a totalidade de aplicações de cargas equiparáveis a esse eixo que é dado como padrão. E observe então que nós temos como eixo padrão aquele eixo traseiro, repetindo, reforçando, aquele eixo traseiro do ônibus, por exemplo, que é o eixo simples de rodas duplas, e ele tem uma carga específica desse eixo de 80 kN. Então é uma configuração específica de eixo para nós chegarmos à determinação do eixo padrão. Não é só a configuração geométrica. A configuração geométrica é o eixo simples de rodas duplas. A carga imposta a esse eixo é de 80 kN, ou 8,2 toneladas, certo? E mais, a pressão de inflação dos pneus também é algo importante. E nesse caso do eixo padrão, ela foi estipulada inicialmente, nós vamos ver mais adiante quando ela foi instituída, como sendo uma pressão de inflação de 0,55 megapascal, ou 80 libras por polegada quadrada. Quando vocês levam o carro de vocês para calibrar os pneus lá no posto, provavelmente vocês colocam algo próximo a 30 PSI, ou 30 libras por polegada quadrada. Esse eixo, tido como padrão, que é o nosso eixo simples de rodas duplas com 80 kN, é uma configuração geométrica e de carga específica, ele tem que ter seus pneus inflados a uma pressão de 80 libras por polegada quadrada, ou 0,55 megapascal. Em síntese, pessoal, o que a gente vai ter que fazer, portanto, é pegar toda aquela infinidade de configurações geométricas de eixos rodoviários, comerciais, que trafegam com cargas também diferentes, e transformar tudo isso em termos de solicitações do nosso eixo padrão. Que a partir de agora, quando eu mencionar eixo padrão, vocês vão se reportar a essa configuração geométrica de eixo, o eixo simples de rodas duplas, com uma carga de 80 kN, ou 8,2 toneladas, e uma pressão de inflação dos pneus de 0,55 megapascal, ou de 80 libras por polegada quadrada.
Portanto, o nosso número n, que é o nosso número de dimensionamento, ele vai exprimir, ele vai nos quantificar a soma do potencial destrutivo de todos os eixos que passarão sobre o pavimento durante o período de projeto, incluindo as diferentes configurações de eixos e pesos expressos em relação, então, a esse eixo tido como padrão. Bom, mas como é que a gente calcula esse número n? Em linhas gerais, da maneira mais abrangente possível, nós precisamos, para calcular esse número n, primeiramente entender como que a gente imagina que o tráfego irá crescer ao longo do período de projeto. Ele vai crescer por uma projeção linear ou geométrica. A depender da forma de crescimento previsto, a gente vai ter que usar ou essa equação de cima ou essa de baixo, no caso de crescimento geométrico, essa de baixo. Geralmente a gente tem crescimentos lineares de tráfego, mas quer seja nessa equação ou nessa equação, os parâmetros que nós precisamos determinar para calcular o número n são os mesmos. Que parâmetros são esses? E isso vai ser alvo da nossa próxima videoaula, certo? Que parâmetros são esses? VDM, volume diário médio, ou VMD, volume médio diário, certo? Esse VDM, ele exprime, de linhas gerais, qual é a quantidade total média de veículos que trafegam na rodovia. Nós vamos ver cada um, como determinar algumas peculiaridades de cada um desses parâmetros. P é o período de projeto em anos, T é a taxa de crescimento do tráfego, nesse caso é uma taxa linear, na equação de baixo o Tzinho é da taxa de crescimento geométrico aplicado anualmente. FV é fator de veículo, FF é um fator de frota, FS é o fator de sentido, FD é o fator de distribuição e FR é o fator climático regional. Portanto, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos tentar entender um pouco melhor cada um desses parâmetros, à exceção desse fator de veículo, que vai ser alvo de uma videoaula específica para essa determinação. Então, para resumir, eu queria só reforçar a importância desse tema. Esse é o tema-chave da nossa disciplina de infraestrutura de transportes. A compreensão do tráfego ela vai ser extremamente importante para que vocês possam entender e criar a sensibilidade em termos de dimensionamento de pavimentos. Esse é o bloco maior, com maior número de itens a serem percorridos para sua compreensão, mas fundamentalmente a gente não consegue dimensionar um pavimento se a gente não souber quais são as cargas que serão impostas a esse pavimento ao longo do período de projeto. Na aula de hoje, o que eu gostaria que vocês lembrassem, então, é que nós temos uma infinidade de tipos de veículos que trafegam na rodovia. O que nos interessa é basicamente aqueles veículos comerciais. E mais especificamente, são as composições de eixos e cargas que esses veículos comerciais trafegam. E a gente precisa entender isso ao longo do período de projeto, ao longo de todo o tempo em que essa rodovia, que a gente vai dimensionar o pavimento, ela deve se manter apta a gerar conforto e segurança para os nossos usuários. Por fim, então, eu queria agradecer a atenção de vocês, me colocar à disposição para dirimir eventuais dúvidas e conto com a presença de vocês na nossa próxima videoaula. Um abraço e até lá!